Então, quero agradecer a Luciana e dizer que as perguntas poderão ser feitas depois. Nós vamos passar a palavra aos nossos convidados aqui e depois a gente vai ter um espaço para perguntas, inclusive sobre essa questão da comissão, que qualquer um da comissão poderá responder. Mas acredito que a Luciana vem acompanhando desde o início esse trabalho, talvez seja realmente a mais indicada para isso. Então, eu gostaria de passar a palavra à desembargadora Marlene e agradecer mais uma vez pela gentileza de estar aqui conosco hoje. Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Gostaria de agradecer à Comissão de Relações de Trabalho, na pessoa da desembargadora Tereza Gosdal, que prontamente atendeu o convite para conduzir essa relação, quando foi colocado para ela a necessidade do funcionamento da comissão, e a desembargadora Tereza prontamente aceitou, então, o desafio de estar à frente dessa comissão. E agradeço também o convite para integrar essa mesa, que, enfim, não é nenhuma mesa, né, de palestra, mas, como a desembargadora Tereza mencionou, é uma mesa informal de diálogo a respeito desse tema, né, que já foi bastante esclarecido aqui desde o começo desta reunião pela professora Liz, pela Luciana, né, que me antecederam. Gostaria também de agradecer os presentes que estão aqui. Isso mostra a importância e a preocupação de todos com o tratamento deste tema. Parabenizo também a comissão, a professora Liz, pelo lançamento da cartilha, né? Consideramos lançada a cartilha neste evento, oficialmente lançada neste evento. Enviaremos notícias desse lançamento ao Tribunal Superior do Trabalho. Nesta semana, concomitantemente, acontecem pelo Brasil, pelos tribunais regionais, vários eventos ligados a essa temática, o que demonstra a preocupação também do Tribunal Superior do Trabalho em instituir uma política de combate, de prevenção, especialmente de combate ao assédio moral e assédio sexual. A cartilha que foi lançada, ela é um importante instrumento de esclarecimento e de conscientização das pessoas. Então, parabenizo o empenho de todos os que colaboraram e a coordenação da professora Liz. E, lançada essa cartilha, ela ganhará seu espaço, com certeza, dentro desse tribunal e fará parte da nossa existência como profissionais e como pessoas aqui dentro do tribunal, né? É uma grande honra, então, participar, estar aqui, presenciando esse momento muito bacana de lançamento da cartilha e participar desse evento que marca, na realidade, não vou dizer o início de atuação da Comissão de Relações de Trabalho, porque ela já vem atuando desde que foi criada, mas um impulso, né? Um impulso maior da comissão para mostrar que ela veio, né? Ela está aqui, ela está presente. A partir de agora, ela vai se fazer presente e ela vai trabalhar em prol de políticas relacionadas com assédio moral e sexual. E esta comissão tem exatamente este significado, o significado dela estar vinculada a uma política instituída dentro deste tribunal, que já vinha sendo gestada há muito tempo e que talvez só aguardava aí o momento certo, o momento de maturidade correto para poder sair do papel, né, e ganhar vida, ganhar uma existência. Isso aconteceu em junho do ano passado. E agora essa política existe, ela é concreta, e essa comissão existe para torná-la muito mais real e muito mais concreta, né? Considero, de todos os atos que fizemos, que praticamos nesta administração, este ato que criou a política de prevenção e combate ao assédio moral e sexual no âmbito do Tribunal do Trabalho da 9ª Região, considero um dos mais importantes atos, entre os vários outros já publicados pela administração. E por que considero um dos mais importantes? Justamente porque ela aborda um dos temas mais relevantes e preocupantes da atualidade, tanto em termos de vida pessoal como de vida organizacional.
Esse ato concretiza também o trabalho que, como mencionei, estava sendo gestado e semeado e em processo de crescimento já há algum tempo, né, iniciado aqui no TRT, e porque ele torna possível também aproximar os servidores da administração, aproximar todas as instâncias, sejam servidores, sejam magistrados, seja a administração, enquanto está na administração. Então, ao instituir essa política, o ato acaba criando essa possibilidade de aproximar as pessoas, claro, por meio de discussões, numa tentativa de resolver eventuais dificuldades e problemas, mas acaba, então, colocando lado a lado as pessoas que integram esse tribunal. E também considero de grande relevância este ato, porque ele coloca limites, né? E ele vem colocar limites em atitudes abusivas, que desconsideram o outro, ou, que é pior, que desconsideram o sofrimento do outro. Então, assim, de fato, entendo que esse ato ele vem, né, com todos esses elementos, mas pelo fato dele vir para colocar alguma limitação, né? Alguma limitação em atitudes que causam sofrimento ou que desconsideram o sofrimento do outro, né? Como já foi mencionado, esse ato ele é de junho de 2018, foi fechado, né? A sua redação foi fechada em junho de 2018, mas ele precisou dos trâmites, foi para o Tribunal Pleno, foi aprovado sem nenhuma ressalva, sem nenhuma restrição, e ele teve 180 dias, né, para iniciar a sua vigência. Então, ele iniciou agora a partir de 2019. Então, entramos o ano de 2019 com o pé dentro da comissão, né? Com o pé dentro da comissão que existe justamente para colocar em prática essas políticas previstas aqui neste ato, né? E ele foi construído, como já tiveram também a oportunidade de perceber e já souberam, com a participação de vários sujeitos, de vários órgãos aqui do tribunal. É bastante completo, elaborado por pessoas competentíssimas nesta área, por pessoas preparadas e conscientes da importância de se ter numa instituição, especialmente uma instituição pública, políticas como esta, né, em torno desse tema. Então, o ato foi publicado, todos já tiveram acesso, mas só para relembrar, ele trata, então, de reiterar o compromisso da Justiça do Trabalho com o respeito e com a dignidade no trabalho, que é o nosso foco de atuação jurisdicional. Não podemos pensar em fazer justiça para os que nos procuram e deixar de fazer justiça e trabalhar com dignidade e garantir condições dignas e seguras de trabalho aqui dentro para os nossos servidores. Isso seria uma contradição inaceitável dentro de um tribunal, né? O tribunal entende e considera a relevância desse tema, especialmente nas instituições, a necessidade considera também a necessidade de tratar desse tema de uma maneira transparente, de uma maneira abrangente, nada será escondido, né, tudo será feito às claras, inclusive, né, até pelo fato de se tratar uma certa ressalva aqui com denúncias anônimas, tem este aspecto de tornar tudo muito transparente e honesto, né, quando se trata da comissão, abrangente. E tem, especialmente, uma abordagem preventiva, né? Esse é o grande foco. Claro que, evidentemente, que a política é de condução para um pouco mais além da prevenção, quando falha a prevenção, mas o seu foco principal é estabelecer planos de ação, políticas, despertar comportamentos, enfim, no sentido de prevenir o assédio moral e o assédio sexual. Então, esse ato instituiu a política de prevenção e combate, né? Para quem leu o ato, para quem está inteirado dele, ele vai trazer aqui algumas definições, não vou me deter aqui nessas definições, mas vai falar
do entendimento que se tem, né, onde o tribunal quer chegar com isso, e a partir e para saber onde ele quer chegar, ele tem que saber de onde ele parte, e por isso ele traz aqui uma espécie de um conceito, né, elaborado aqui com a contribuição de todos esses profissionais que estão bastante inteirados do assunto. Então, há uma delimitação aqui dos conceitos de assédio moral e de assédio sexual para fins de cumprimento desta política de prevenção e de combate, né? E é uma política que objetiva, enfim, estabelecer diretrizes, estabelecer responsabilidades para prevenir e enfrentar o assédio moral e sexual no nosso ambiente, no ambiente de tribunal, né? No ambiente em que nós vivemos, no nosso dia a dia, aqui dentro da instituição. E isso de modo a qualificar, então, as relações interpessoais que acontecem neste ambiente, né? E promover, claro, no final de tudo isso, além da questão da vida, uma vida harmoniosa, né? Promover o respeito e promover a saúde ocupacional de magistrados, de servidores, terceirizados, estagiários, enfim, de todos aqueles que, de alguma maneira, se relacionam conosco e se relacionam com as nossas atividades, né? Então, essa política ela será orientada pelos princípios da acessibilidade, né? Ela deve estar ao alcance de todos os integrantes da instituição, pela confidencialidade, né? Deve primar, então, pelo sigilo das informações prestadas, né? O respeito ao receio, ao medo, né? De exposição das pessoas, o respeito à dignidade também, né? No sentido de que as pessoas envolvidas nos procedimentos deverão ser tratadas com respeito e ter a sua dignidade preservada, e também no sentido da imunidade, de que, em nenhum caso, as pessoas denunciantes nem testemunhas deverão receber represálias. Isso é uma garantia trazida pela política que institui esse modo de agir do tribunal, né, a partir de diretrizes como a priorização do caráter preventivo e também do caráter institucional, né? Ou seja, porque o caráter institucional, e isso ficou muito claro aqui, que é para tornar essa política algo que deve ser observada não por um só, não só pelo chefe, não só pelo subordinado, não só, né, por aquele que se relaciona, mas por todos. Quando falamos em instituição, falamos no funcionamento destes órgãos ou deste tribunal como um órgão homogêneo, né, composto, sim, por diversos indivíduos, mas que, a partir de um determinado ponto, ele se torna algo diverso de cada um dos indivíduos. E essa política ela pretende se tornar algo homogêneo, né, algo que envolva a todos e não apenas ações isoladas de um ou de outro, né? As ações previstas por essa política, então, vão desde medidas preventivas de sensibilização, que é o que está sendo feito nesse momento, né, de informação e de sensibilização de magistrados, de servidores, de todos os que se relacionam com o tribunal, né? Promoção de módulo específico sobre saúde ocupacional, esse ponto importantíssimo que não podemos negligenciar, né? Realização de eventos, palestras, tendo como tema central sempre o assédio moral e o assédio sexual, e lideranças na gestão de pessoas, treinamentos, enfim, tudo que envolve essa ideia do esclarecimento, da sensibilização, né? Capacitações específicas, quando for o caso de proceder a alguma capacitação específica, promoção de campanhas educativas, com distribuição de material informativo, realização de pesquisa de clima organizacional, que também pode acontecer daqui para frente, e aí chamamos todos a colaborar nessas pesquisas, né? Acompanhamentos de pedidos de servidores, especialmente quando decorre de remoção, aquele setor de pessoal sabe muito bem, quando o servidor chega angustiado porque ele não suporta mais o seu local de trabalho, e ele vem e a gente tem que adequar isso, muitas vezes até diante dos limites legais, né, ou dos limites operacionais para se fazer uma remoção, mas às vezes ele não está suportando, ele não está aguentando sair da sua casa,
da sua cama para ir lá para o local de trabalho. Então, são questões que nós temos que olhar, né? E mudanças, proposição de sugestão de mudanças na forma de gerir, na forma de gerenciar, enfim, né? E o acolhimento de reclamações. Tudo isso, então, para que tudo isso se efetive, né, dentro dessa ideia ampla, dessa política instituída, é que a comissão terá um papel fundamental, terá um papel importantíssimo, como já foi colocado pela Luciana, de recepcionar, né? Ela vai ser o canal de recepção final de todas essas dificuldades e vai, nesse primeiro momento, tentar aproximação, tentar uma solução. Se não houver, aí sim haverá os encaminhamentos para os canais adequados, né? E o ato define também papéis, responsabilidades, procedimentos da reclamação, gerenciamento das informações, prestação de contas, enfim, não é algo que fica solto aqui no tribunal, é algo que vai ser tratado realmente como uma política institucional, com a seriedade que o tema exige, né? Se eu estiver me estendendo demais, por favor, me avise. Eu não sei exatamente qual é o tempo que eu tenho, mas pode ir me avisando, que aí eu já paro, né? Então, falando dessa política, essa política institucional, né, de prevenção e de combate ao assédio moral e ao assédio sexual, a fala ou a mesa, né, de debate poderia trazer aqui questões inúmeras relativas aos estudos de assédio moral. Há muito tempo já se vem estudando, doutora Tereza, doutor Ricardo, eu mesmo na universidade estudo isso há muitos anos, há muito tempo, assédio moral e sexual. Como a professora Elis mencionou, ela não quis falar muito do que é o assédio moral, porque certamente não há um único conceito, não há uma única definição, né? A própria inspiradora desse tema, Marie-France Irigoyen, iniciou falando de alguma delimitação do tema, e mais tarde aqui ela redefine, né, o que ela mesma via aqui, mal-estar no trabalho, redefinindo o assédio moral, e ela já cria, ela já amplia, e outros estudos vieram na sequência dela, muitos aprofundamentos vieram. Então, assim, é algo muito difícil de se conceituar, e fez bem a professora Lise dizer mais ou menos o que não é o assédio moral, né? Mas eu arriscaria, ainda assim, a partir dos conceitos estabelecidos na doutrina, hoje já adotados, aperfeiçoados e adaptados, né, por especialistas de vários campos do conhecimento, especialmente do direito, porque nós tratamos muito disso, porque, especialmente para quem trata das relações de trabalho, e como isso acabou, embora existem em todas as instâncias da vida, especialmente onde há relações de poder, mas nas relações de trabalho isso acabou sendo quase como que uma descoberta para sistematizar o estudo do assédio moral, né? Então, ele entra muito, e entra para o campo do direito como uma preocupação no mundo do trabalho, né? O direito do trabalho acabou sendo pioneiro no tratamento dessas questões no campo do direito, né? Então, para nós, assim, estudar o assédio moral hoje acaba sendo até uma tarefa não tão difícil, porque nós contamos já com uma literatura muito vasta sobre isso, né? Muitos trabalhos acadêmicos feitos. Mas o que a gente pode dizer, assim, resumindo aqui, de várias características que nós podemos identificar? E há características muito comuns que fazem parte dos vários estudos que nós podemos encontrar, né? Então, assim, do que nós estamos falando quando falamos do assédio moral, né? Todos nós já, a essas alturas, já temos um bom conhecimento disso, mas só para relembrar, nós estamos falando de uma forma indireta de violência, estamos falando de ataques perversos ao outro, que são expressões que os vários doutrinadores utilizam para definir essa mesma coisa, esse mesmo fenômeno, né? O fenômeno da perversidade, né? Ataques perversos ao outro, perversão moral, fala-se também de manipulação perversa da vítima, torturas morais, atitudes desestabilizadoras da vítima,
maquinações hostis, processo de destruição psicológica e moral, e fala-se até em assassinato psíquico, né? Então, assim, não há uma leveza no tema, né? A gente tem que admitir que o tema é denso, ele trata de tudo isso, e ele trata principalmente do processo de perversidade, mesmo que ele esteja acontecendo na sua forma organizacional ou institucional, ele vai ter um fundo de perversidade, né? Não só naquela forma do assédio do perverso, do assediador perverso, mas, mesmo na sua forma organizacional, ele vai contar, sim, com um pouco de perversidade, por desconsiderar o outro, por desconsiderar o sofrimento do outro, né? Então, assim, quando esse processo de perversão ele se torna destrutivo do outro, é que ele começa a chamar a atenção. E, muitas vezes, ele chama a atenção tardiamente, quando ele já deteriorou relações existentes. E as pessoas não vêm percebendo, e as pessoas não sabem que isso está acontecendo, ou não sabem identificar como isso está acontecendo, né? Então, vejam, quando a gente fala em perversidade, a gente pensa, bom, mas o indivíduo perverso, ele inspira atenção, ele inspira cuidado, porque ele pode chegar a extremos. Isso pode acontecer no assédio organizacional também, né? Esse assédio pensado, deliberado, para obter um fim, que normalmente é um fim estratégico, né? Então, é muito difícil tratar desse tema, porque ele vai trazer mesmo essa característica de perversidade das pessoas que estão à frente de algumas políticas, seja para atender a um aspecto do indivíduo perverso, como do aspecto da própria instituição, né? Eu fiz alguns apontamentos aqui, mas muito mais relacionado com essas características, porque não é o propósito aqui a gente dar uma aula sobre assédio moral, a cartilha vai dizer, né? Vocês já tiveram tantas outras aulas sobre isso, né? Mas só gostaria de lembrar que, no fundo de tudo isso, né, existe alguém que adota esse modo de relação com o outro e que é um modo de relação que deteriora, que faz sofrer, que angustia, né? É mais ou menos a partir da pergunta feita pela professora Liz, né? Que marca você quer deixar, né? Que marca você quer deixar? A marca do sofrimento no outro, a marca da dor, a marca da desconsideração, né? Então, não sejamos nós aquele indivíduo que só pautamos nossa existência pela diminuição do outro, né? Nós podemos conseguir muito sucesso, podemos conseguir muita coisa na vida sem ter que diminuir ninguém, sem ter que diminuir o outro, né? Sem ter a necessidade de rebaixar o outro para adquirir poder, adquirir autoestima, para adquirir admiração, aprovação social. Não precisamos disso. Então, é o cuidado que nós temos assim de olhar essas atitudes, mas já nos seus primeiros sinais, não deixar que isso prossiga, porque isso pode levar a um estado de deterioração, de degeneração ambiental, que depois fica muito triste de conviver com isso e muito difícil de solucionar, né? Então, limites são necessários, e um dos objetivos dessa política foi realmente colocar alguns limites, né? Identificar e colocar alguns limites, né? A perversidade é um ato predatório, altamente predatório. É quase como se a pessoa quisesse se apropriar do outro, da vida do outro, e conduzir dessa forma a vida do outro, né? Por isso essa palavra ela choca, ela perturba, mas nós temos que enfrentá-la. Temos que enfrentá-la, e esse é o objetivo, então, desta política instituída no tribunal. Eu vou, então, já fui avisada de que o meu tempo acabou, né? E eu vou, então, devolver aqui a palavra, porque vocês, com certeza, conseguirão esclarecer muito melhor do que eu, né? Esse papel ingrato de controlar o tempo eu terceirizei para a Adélia.
não estou fazendo esse papel. Mas, enfim, agradeço, desembargadora Marlene. A sua fala, ela complementa, de uma certa maneira, tudo que foi dito antes, até por esclarecer de modo mais profundo a nossa política, não é? E traz a fala da presidente mesmo, de alguém que está na visão do tribunal como um todo hoje, né? De toda essa situação que envolve o nosso contexto de relações de trabalho.